Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao nosso quadro Educação que Transforma. Você pode nos acompanhar aqui nesse podcast para tirar as suas dúvidas. O endereço está aparecendo aqui embaixo, no canal do YouTube e também no nosso site. Hoje, a Antônia está aqui com a gente para bater um papo, falar bastante sobre educação, né, Antônia? Boa tarde para você. Boa tarde, Bill. Prazer estar aqui e vamos falar sobre educação. Antônia, quando a gente fala de educação, é claro que a educação, né, ela vem passando por algumas transformações, principalmente recentemente com a questão da pandemia. Quando a gente fala recentemente, nem parece, mas já tem 5 anos aí que a pandemia do Covid-19 assolou toda a população mundial. Mas olhando para o meio da educação, quando a gente pensa no modelo educacional, a gente tem muitas pessoas que dizem que a educação ela não evoluiu tanto assim, porque o método educacional da sala de aula, olhando por esse lado, ele é praticamente o mesmo desde muito tempo atrás. O professor passando conteúdo, os alunos em fileiras ali absorvendo. Observando essa questão, vendo o avanço tecnológico, nós temos uma nova geração de alunos. Você acredita que os alunos eles estão preparados para esse futuro que está chegando? Olha, eu penso que os alunos estão assim, teve uma grande evolução na tecnologia, e infelizmente a educação não acompanhou. Uhum. Ela ainda está bem a desejar, mas para que os alunos acompanhem, os professores precisam ser preparados primeiro para isso. Por quê? Porque hoje, muitas vezes, o aluno, na questão de tecnologia, sabe fazer mais pesquisas ou usar mais tecnologias, aplicativos do que o professor. Porque o professor ainda está no modelo, não por culpa dele, até pelo sistema mesmo que traz esse modelo, que traz os conteúdos, que é de alguma forma um pouco engessado, e ele não tem essa autonomia de começar a fazer muitas coisas diferentes, e muitas vezes nem tem os recursos tecnológicos para que isso aconteça. Mas, primeiramente, é a formação do professor, até para que ele não veja a tecnologia como uma inimiga, e sim como algo favorável a ele. Pegando esse gancho que você colocou da questão do modelo educacional, como que você acredita que a educação, o próprio professor, como que ele pode evoluir para esse modelo mais próximo do aluno? Porque, como você disse, hoje a questão do celular, da internet, está muito fácil para o aluno. Então, antigamente nós tínhamos essa questão de que o professor ele era meio que como o detentor do conhecimento. Então, ele estava ali explicando o conteúdo, o aluno ficava ali vidrado tentando absorver esse conhecimento que ele passava. Hoje, já com as novas tecnologias, não. O aluno ele tem muito mais acesso, como você disse. O que você acredita que deve melhorar no sistema educacional para que a gente consiga chegar nesse consenso? Eu acredito que, embora o celular esteja proibido de ser usado em sala de aula, mas pedagogicamente ele pode, que o professor precisa estar interagindo com o aluno através da tecnologia, que isso vai fazer com que ele participe muito mais das aulas, aprenda e retenha mais esse conteúdo e seja mais participativo, e até utilizar dessa tecnologia e da informação, desse até um excesso de informação que acontece hoje, que muitas vezes a gente sabe que parte dessas informações que chegam não são nem verdadeiras. E isso deveria, inclusive, ajudar numa educação mais crítica, mais autônoma, onde o aluno tivesse mais discernimento para ele pesquisar e também começar a ver o que é verdade, o que é mentira. Então, essa educação precisaria ser mais educativa, através das tecnologias, e também preventiva. Por quê? Hoje, se você pega aí quantas coisas estão acontecendo por indução de situações que está sendo o aluno, por exemplo, se mata, cheira alguma coisa, participa de algum tipo de castigo, de algum tipo de desafio, e aí o professor poderia estar utilizando muito mais isso na sala de aula, através das tecnologias com esses alunos. Na minha opinião, esse seria uma grande forma de alavancar tudo isso, né? E o professor seria até um tanto orientador desse aluno, já que os pais trabalham tanto e nem sempre tem esse tempo para estar observando tudo isso.
Essa é uma questão que você levantou que realmente ela é uma vertente que a gente vem observando, principalmente nos últimos anos, né? A necessidade dos pais, tanto o pai quanto a mãe, de trabalhar cada vez mais da questão, né, de acumular recursos por conta de todo o custo, de toda a Uhum. economia. E os alunos hoje, cada vez mais, eles ficam um tempo até maior na escola e cada vez mais jovens, né? Tem criança que com 5 meses, 6 meses já é obrigada a ir para a escola porque a mãe precisa trabalhar. E aí entra também uma questão que eu queria debater com você, a questão da motivação dos alunos. É saída para a escola tão cedo pode causar um cansaço mental no aluno, porque, por exemplo, uma criança que com 6 meses ela vai para a escola, ela vai demorar aí 17 anos para terminar o ensino médio. Então ela vai ficar todo esse período na escola, depois ela já engatar uma graduação, uma pós-graduação. Quando ela tiver ali uns 12, 13 anos, pode acarretar isso? Você acredita que essa questão também pode acabar prejudicando a educação? Eu acredito, eu não vou dizer que prejudica, mas que traz esse cansaço, sim. E esse cansaço, inclusive, vai resultar em quem? Se esse aluno está desmotivado, ele está cansado, está estressado, quem que vai acabar tendo que gerenciar tudo isso? O professor, que muitas vezes também está cansado, exausto de tantos compromissos que ele tem. E nesse caso, nem sempre ele vai conseguir, inclusive, manter essa disciplina, porque esse aluno às vezes já está exausto. E no modelo atual de educação que nós temos, já que ela não é tão interativa, não é lúdica, ainda lá no ensino infantil, tudo bem, ainda tem muito essa questão do lúdico, mas depois já começa a ficar mais sério. Tanto que o aluno, quando ele sai do quinto ano e vai para o sexto ano, que ele deixa de ter um único professor e passa a ter vários professores, e é tudo muito corrido assim, de alguma sai um professor e entra outro, ele já tem uma dificuldade de lidar com isso no sexto ano. Então, eu acredito que ele já está bem cansado, e se isso não for dinâmico, interativo, prazeroso, vai dificultar muito mais para o professor. E por isso que eu acredito que nós temos tantos problemas em disciplina. Pegando a questão da inteligência artificial, que hoje está tão aí na vertente, na crista da onda, vamos dizer assim, todo mundo falando muito de chat GPT, inteligência artificial. Quando a gente está principalmente na base escolar, na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, os professores têm muita preocupação com aquele aluno que ele tenta buscar o mais fácil. Acaba não desenvolvendo, não estudando. E com a inteligência artificial, como que você acredita que o professor ele precisa trabalhar para que o aluno não transfira as responsabilidades dele para a tecnologia? Porque hoje no chat GPT, por exemplo, você pode pedir para ele escrever uma resenha no seu lugar. Uhum, Dependendo do que o comando que você dá, ele vai sim. te dar o resultado. Como que você acredita que os professores devam utilizar essa ferramenta como auxiliar e não como prejudicial para os alunos? Bom, primeiramente, usar ela para auxiliar ele, para ele ter mais tempo. Por exemplo, a inteligência artificial pode ajudar ele, por exemplo, ajudar no planejamento, ajudar ele a corrigir provas, enfim, a inteligência artificial pode ajudar o professor de grandes formas. Eu acredito que a forma dele fazer com que esse aluno continue aprendendo, realmente adquirindo conhecimento de valor que vai ser utilizado na vida útil dele, vai ser através de roda de conversas, de debate, de participação, porque se for só escrito, ele vai lá, pesquisa na inteligência artificial. Se o professor for fazer uma pesquisa na inteligência artificial, ele busca outra tecnologia que faz um parafraseamento parafraseia aquilo que ele Uhum. escreveu, enfim, dá uma enrolada e vai entregar para o professor e vai dizer que não foi inteligência artificial. Então, eu acredito que a melhor forma vai ser os debates. Ele pode até pesquisar, trazer, mas eu pesquisei na inteligência artificial e tive essa resposta. O outro, de repente, fez uma pesquisa um pouco diferente e teve outra resposta. E isso precisa ser participativo, né? E também ele pode utilizar situações que acontecem na sala de aula para criar, por exemplo, histórias, metáforas com a própria inteligência artificial para trabalhar ali com os alunos. Então, por exemplo, baseado no que está acontecendo aqui na nossa sala de aula, vamos criar uma história, vamos criar uma música, Uhum. porque é bem interessante, coloca o ritmo que quer, pode criar essa música, e com isso, em cima do conteúdo, isso que eu quero dizer. Em cima do conteúdo, ele criar formas
interativas, participativas, lúdicas, para que esse ensino seja realmente é, de grande valor e não simplesmente algo mecânico. Eu acredito que se não fizer isso, não porque o aluno gosta da música, gosta das histórias, gosta dessas coisas. E se você começar a pegar o ritmo que eles gostam e trabalhar isso, aquilo vai ter mais valor. Pegando essa questão, como você disse, do método avaliativo, é uma outra questão que geralmente os alunos me perguntam, da questão da avaliação. Ainda existem muitos conteúdos em que a avaliação ela é feita da mesma forma que lá atrás, aquela prova escrita em que o aluno ele precisa antes assimilar o conteúdo, estudar. Você acredita que a avaliação ela também tem que mudar, vendo com esse avanço tecnológico? Eu acredito. Por exemplo, assim, eu já vi não, e participei disso, né? Fui professora, ainda sou professora, não mais do ensino fundamental, mas de pós-graduação. E é muito mais interessante quando a gente faz a avaliação oral Uhum. do que ela escrita. Porque quando é oral, existe um enriquecimento da sala, porque um fala daquilo, depois o outro pode debater, e isso você não esquece. Tudo aquilo que teve um debate, que teve uma conversa, que foi oral, que você apresentou, que de repente veio uma história, algo em cima daquilo, você não esquece porque se torna interativo. Quando é só escrito, é muito mecânico e muito fácil de esquecer. Principalmente se é digitado. Quando ele escreve, ele ainda tem um pouquinho mais de facilidade de reter o conteúdo. Porque quando eu digito, a neurociência já diz isso, eu retenho menos. Uhum. Quando eu escrevo, eu retenho mais. Mas quando, por exemplo, se eu dou uma aula sobre aquele assunto, se eu explico, quando eu digo uma aula, é assim, o aluno fazer uma apresentação sobre o assunto. Então, você vai apresentar tal tema, o outro apresenta tal tema, e cada um vai apresentando. Imagine o quanto isso enriquece a sala de aula e o quanto cada um vai sair dali com uma certa bagagem. Que nem eu falo, pessoal, se vocês vão estudar para concurso, não monte grupos para ficar vocês cada um lendo a mesma coisa e depois conversando. Não. Cada um escolha um tema e depois dê uma aula sobre o tema para o grupo, que você aprende muito mais quando você explica do que quando você somente escreve e lê. Entendi. Uma outra coisa que as pessoas também acabam colocando essa nova geração é uma geração que, como a gente está discutindo, tem aí uma enxurrada de informação que chega a todo momento. Mas, de certa forma, para quem está na sala de aula, para o professor que está assistindo a gente agora, ele deve ter essa percepção de que antigamente o comportamento da sala de aula ele era um pouco diferente. O professor, às vezes, ele tinha muito trabalho na sala para chamar a atenção do aluno, para fazer com que ele prestasse atenção, para tentar controlar a sala para que ele pudesse passar o conhecimento. Hoje, quando você entra na sala de aula, Antônio, às vezes você percebe que a sala ela tá meio apática. O professor ele chega, ele explica o conteúdo, ele não tem mais tantos problemas, vamos dizer assim, de comportamento dos alunos, de conversa, mas ele percebe que o aluno ele está ali presente, mas a cabeça dele está em outro lugar. E isso acaba prejudicando a criação, o criativo do aluno. Nós temos hoje uma geração que, até por uma série de fatores, ela parece não ser tão criativa como em outras épocas. O que você acredita que o professor ele pode fazer para tentar trazer esse aluno, né, para tentar fazer com que ele participe mais e também estimular o modo criativo dele? Eu continuo achando que precisa criar formas de interação, de conversas, de participação, de apresentação, de debate, porque ficar só explicando o conteúdo, eu penso que precisa elaborar muito mais perguntas questionadoras, que faça esse aluno pensar, que faça esse aluno refletir e participar, do que ficar muito assim, somente levando a informação e o aluno ali de corpo presente, mas às vezes a cabeça está lá. Eu quero chegar em casa para poder pegar meu celular aqui e ver minhas coisas, ver meus vídeos, falar com os colegas, enfim, interagir, porque a interação hoje ela é muito maior através da tecnologia do que presencialmente, corpo a corpo. A juventude, por exemplo, onde que está a maior conexão deles? Através seja do WhatsApp ou das redes sociais. Não está tanto em encontros presenciais. Ainda existe, graças a Deus, ainda existe. Mas já tem muita conexão através das redes sociais. Então, se o professor conseguir colocar
Esse momento onde um interage com o outro, conversa, participa e tem trocas, e essas trocas são ricas, aí eu acredito que ele vai ter mais facilidade de fazer esses alunos interagirem. Quando a gente fala dessa questão da educação do futuro, né, a gente também pensa bastante na questão da inclusão, né? Hoje Uhum, nós temos vários meios aí da inclusão. E essa educação do futuro, essa questão tecnológica, hoje você até citou há pouco a questão da proibição do celular, que nós uhum, tivemos, né, a educação teve que chegar a esse nível de uma ferramenta que poderia ser até auxiliada ali numa sim. sala de aula para que o aluno pudesse pesquisar, ter algo diferente, ela teve que ser proibida porque os alunos não sabiam, vamos dizer assim, utilizar da forma que seria correta dentro da sala. Você acredita que essa educação futura, essa questão do pensamento da autoaprendizagem, ela também, ela, além dos benefícios que traz, ela pode ser em algum momento prejudicial, principalmente por conta que a gente tem muita fake news espalhada por aí do aluno às vezes acreditar numa vertente que não é verdadeira? Sim, muito, infelizmente. E tem muita gente que continua acreditando nas fake news. Por isso que eu acredito que é muito interessante pegar as matérias que estão saindo, seja nas redes sociais, enfim, na internet, e discutir isso na sala de aula. Porque, por exemplo, ó, o ser humano, parece que eu falo assim, se a gente ressuscitasse o Freud, ele ia precisar estudar mais um pouquinho para compreender o que está acontecendo com o ser humano. Saiu aí um cara aí dizendo, e eu fui lá ver, não tinha 24 horas que ele tinha postado aquele post dele, aquela notícia dele, aquele vídeo, né? Já tinha mais de 18 mil visualizações e mais de 2 mil e poucos comentários acreditando no que ele dizia. O que, que ele dizia? Que o Michael Jackson não morreu, o Elvis, tal, que eles estão tudo escondidos no mesmo lugar e que eles vão aparecer dentro em breve, todos juntos. Inclusive, um artista que eu não sei quem que é o nome dele, não conheci, 122 anos ele estaria fazendo, ele está vivo e eles estão juntos. E as pessoas acreditam. Então, assim, eu não vou nem dizer que isso é uma fake news, isso é uma loucura, né? Mas essa viagem, por exemplo, que o Papa estava morto há mais de 30 anos e um monte de gente, há mais de 30 dias, que estava morto, que quiseram fazer a Páscoa para falar que ele morreu, que tinha guardado o corpo dele. E as pessoas vão acreditando em tudo isso. Então, o que o professor tem que fazer? Ele tem que ajudar esse aluno a ser questionador, para não sair acreditando em tudo, e não é só isso, e os golpes, e a segurança. É, e as ciladas que essas crianças podem cair, criança, jovem, seja golpe financeiro, seja golpe no relacionamento, vários tipos de golpes que pode acontecer, além das notícias mentirosas que traz outras coisas. Tem muitas coisas aí que traz medo para o futuro, deixando esses meninos, esses jovens inseguros. Depende de como você passa a notícia, você pode trazer um certo acalento ou amedrontar as pessoas. E eu vejo muitas informações que elas amedrontam. Elas já fazem assim, para ela ser impactante, ela já coloca lá como se vai acontecer um horror, sendo que a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui 5 minutos. E precisamos fazer esse aluno pensar, refletir e questionar, porque as pessoas não estão nem lendo mais. E elas têm preguiça. Aqui, por exemplo, nós temos um vídeo de 2 minutos como que o aluno acessa a plataforma. Aí um aluno falou assim: 2 minutos é muito tempo, faz favor de explicar para mim. Eu não vou assistir um vídeo de 2 minutos. Então eles têm muita pressa, muitas vezes eles não prestam atenção. E o professor, eu penso que o professor vai ser mais um mediador, um orientador, uma pessoa que vai ajudar esse aluno a pensar, sabe? Refletir. Eu Uhum. acredito que esse vai ser nosso papel. Entendi. E essa questão, como você fala do mediador, do professor, hoje nós vivemos, como eu disse, uma geração onde as pessoas elas precisam cada vez mais ter o conhecimento para conseguir se dar bem, ter aquele conceito de sucesso. Você acredita que essa educação inclusiva, essa educação futura inclusiva que a gente espera que ela venha para
a sociedade evolua cada vez mais, você acredita que cada vez mais muita gente vai ficar para trás com isso daí? Porque sempre se tem esse medo da geração não conseguir acompanhar essa evolução. E hoje é uma grande vertente de muita gente já ter muita dificuldade, principalmente depois que sai do ensino superior. A pessoa faz a graduação, se forma, mas ela não acompanha, ela acaba indo para outro caminho. Você acredita que pode acontecer isso? Eu acredito. Por exemplo, assim, eu acho que nós vamos viver a época do analfabeto digital. Porque a mudança está sendo muito rápida. Ela não está sendo assim mais pausada, mais gradativa. Se ela fosse mais gradativa, talvez as pessoas teriam tempo. Mas ela está sendo tão veloz que eu acredito que boa parte da população não vai conseguir. E muitos professores, inclusive, eles não vão conseguir. Aqueles que já passaram aí dos 50 e pouco, que de repente está próximo de aposentar, de repente ele vai dizer, não quero mais perder tempo com isso, não, isso é muita coisa para mim. Então, muitas pessoas, eu acredito que vai viver assim, à margem da questão digital, sabe? Eu não consigo dar conta disso. Aí vai precisar de outras pessoas, inclusive, para resolver algumas coisas para ela. Hoje, se você veja, já não está muito fácil. Você chega em aeroporto, principalmente internacional, a maioria dos lugares você já não encontra um bendito para te ajudar lá quando você vai despachar a mala. Você tem que se virar tudo sozinho. Agora, imagina um idoso viajando sozinho de 70 anos. Tudo bem que eu já estou quase chegando nos 70. Mas não é todo mundo que vai chegar nos 70 e vai dominar toda aquela tecnologia. E muitas vezes em outro idioma, que você está lá tentando resolver seu problema. Então, é desafiante se você não tiver, inclusive, pessoas para te ajudar. Para uma parte da população, eu penso que vai ser muito desafiante. Quando a gente fala ainda nessa questão de sucesso, de carreira, claro que existem diversas gerações, mas eu sou de uma geração, eu acredito que você também, em que desde pequeno a gente sempre tem uma preocupação de, olha, eu preciso ter um emprego, eu preciso, né, ter um recurso, eu preciso ter saúde. Você organiza, planeja a sua vida pensando no futuro. E essa geração que está chegando aí, que já está no mercado, ela é uma geração muito imediatista. Ela não pensa muito como que vai estar a vida dela daqui 10, 15 anos, como a nossa geração foi acostumada a fazer. Talvez nem amanhã. Nem amanhã, Muitas vezes a pessoa está trabalhando de manhã, vai almoçar, chega à tarde e fala, ó, não quero mais isso, tô indo embora e... Ué, mas você vai viver do quê? Não sei, depois eu me viro. Com essa questão do sucesso, como que as próximas gerações e a própria escola pode ajudar essa próxima geração a entender o que seria sucesso para ela? Eu penso que tem que definir muito bem o que é sucesso para cada um. Eu posso entender sucesso de um jeito e você de outro. Então, a educação começa a trabalhar o que é sucesso, porque sucesso é só ter fama, status e poder financeiro. Eu até brinco, não adianta muito status e pouco extrato. Porque às vezes eu quero muito status, mas o extrato está lá no negativo. Bem pequenininho. Então, não adianta. Então, o que é ter sucesso? É trabalhar bem isso mesmo com a juventude, que na minha opinião é você estar bem com você mesma, você estar com saúde, se relacionar bem com as pessoas, ter prosperidade, enfim, e para mim isso é sucesso. Eu estou tendo uma vida, não vou dizer plena do jeito que eu gostaria, mas pelo menos ela tá boa. Isso é sucesso. Se eu deito na cama, estou tranquilo. Então, é começar a discutir o que é sucesso. Sucesso é só ver o influencer com milhões de seguidores? Porque para o jovem hoje é isso. Hoje o influencer tem mais credibilidade com o jovem do que os pais. Sim. Então precisa discutir o que é sucesso e usar essa tecnologia a favor disso. Só que eu acredito que nós também teremos grandes desafios. Eu vi uma notícia hoje, que eu não me lembro qual foi o canal, que a pessoa falava que os jovens correriam risco de não ter aposentadoria. Porque vai ser exatamente isso. Não quero parar em muito tempo de emprego, eu vou trabalhar mais por conta, ou vai ser um PJ, então não vai ter muita contribuição de INSS. Por exemplo. Aí eles vão ter que, inclusive, aí que a escola tem que passar por uma grande educação, por uma grande transformação, porque a escola não ensina empreendedorismo, ela não ensina gestão financeira, e ela precisa
planejamento de vida. A escola precisa trabalhar isso. Por quê? As pessoas vão precisar de dinheiro para viver, as pessoas vão precisar, e ainda vão mais além. Do jeito que as coisas estão indo, e de acordo com muitos desempregos que serão causados, vai ter uma expansão muito grande, eu vou chamar assim, não sei se vai chamar Bolsa Família, de um auxílio do governo. E se essas pessoas vão viver de auxílio, não vai ter também muita contribuição. Sim. Então vai ter jovens pessoas que vão estar preparadas para trabalhar por conta, como empreendedor, e outros que não vão estar. Quem dominar a tecnologia vai estar preparado. Quem não dominar vai viver de auxílio de governo. E isso vai trazer, eu acredito que assim, uma coisa no mundo assim que vai ser... pessoas vão ficar assustadas com tanta transformação que a cabeça não está preparada para tudo isso. E aí, como que a educação vai lidar para preparar esses jovens para... Você quer dominar toda essa tecnologia e conseguir estar gerando sua renda, ou você vai depender de auxílio de governo? Como é que você vai viver? Então, a educação precisa mudar. Para você ver, a escola não ensina empreendedorismo, que uma determinada escola, que eu fiquei sabendo há pouco tempo, de ensino médio, um jovem estava querendo ser empreendedor e começou a levar uns doces para vender na escola. Os coleguinhas. Descobriram que ele estava vendendo doce para o coleguinha. Ele foi punido com advertência. Tudo bem, dentro da escola a gente sabe que não pode vender, é uma norma. Mas poderia ser tratado diferente. Ó, aqui você não pode, mas lá fora, sei lá, montar um grupo com seus coleguinhas e vender para os seus colegas. Parabéns por você estar empreendendo. Sim. A atitude foi outra. Advertência, suspensão. Ou seja, poda a criatividade. Poda toda a criatividade e empreendedorismo de quem está querendo despertar um empreendedorismo. Exatamente. Então, a educação não está preparada para isso. E essa mudança virá numa velocidade tão grande que se nós não prepararmos, vai ser o caos. Sim. O caos. Pegando o modelo, até você falou dessa questão do modelo da escola, talvez em 2020 nós tivemos uma pequena mudança forçada por conta da pandemia, as escolas, todo mundo teve que se adaptar naquele modelo de videoaula em que todo mundo de uma hora para outra teve que ficar em casa, as escolas pararam por mais de um ano sem receber os alunos, e ali você tinha um modelo meio que depois voltou a ser híbrido, onde alguns alunos iam para a escola e no outro dia assistiam a aula em casa. Essa questão do modelo híbrido educacional, você acredita, Antônia, que ele deveria ser mais utilizado? Porque hoje você vê, tem muitos alunos que estão fugindo dos cursos técnicos, dos cursos superiores, principalmente por não ter essa paciência de todo dia ele ter que ir lá para assistir a aula. Você acha que é um modelo que poderia ser novamente implementado com algum ajuste? Como que você acredita? Sim, principalmente com a expansão do EAD, pegando até, colocando um pouquinho o EAD junto, talvez o EAD não precisaria ser tão EAD. Ele poderia ser híbrido em alguns momentos. E esse híbrido, na minha opinião, deveria expandir. Por quê? Porque era uma forma do aluno interagir. Mesmo que fosse em alguns momentos o online ao vivo. Mas vamos criar mais momentos online ao vivo, se não der em algum momento para ser presencial ali com algum grupo e outros na questão híbrida, mas que tivesse mais isso, que crescesse o híbrido, porque eu acredito que é o futuro, eu acredito nisso. Infelizmente, o nosso ministro está com uma política de querer reduzir a questão do EAD, colocando 50%, principalmente da licenciatura, de aula presencial. Se ele fizer isso, vai ser mais ainda um desastre de falta de professor. Sim. Nós vamos ter um apagão de professor. Já teremos os números que vão se aposentar e nós não temos novos para substituir o número do que vão se aposentar. Então já vai ter. Então por isso que eu acredito que o híbrido precisa crescer mais e com certeza vai crescer, porque não tem como. E aí ele quer de alguma forma retroceder. Além disso, muitas vezes dentro do híbrido e EAD, nós temos muito mais inclusão. Imagine uma pessoa que mora a 400 quilômetros de um local que tem a faculdade. Que ele não tem condições de viajar para ir fazer essa faculdade, esse curso superior. E que lá de onde ele está, ele pode fazer. Seja híbrido ou seja totalmente EAD. O que precisa, que muitas vezes eu vou falar assim, esse retrocesso que o ministro está fazendo,
querendo fazer, né? Que tem 6 meses que ele está falando que vai publicar a nova portaria, mas ele não publica nunca como que vai ficar isso e deixa as pessoas numa insegurança, porque deveria organizar, então vai ser mais híbrido. Mas como que vai funcionar esse híbrido? Dá para ter um grupo lá presencial e esse grupo que está participando presencial tem um outro grupo que não tem condições, que mora a 200 quilômetros, 300 quilômetros, assistindo a aula ao vivo lá? Então, de que forma que vai poder acontecer isso? Eu reconheço que precisa regulamentar o EAD, mas pela questão do que está acontecendo hoje, você não tem como controlar muitas vezes se é o aluno que está fazendo a atividade ou se é alguém que está fazendo por ele. Existe tecnologia para isso, mas não está implantada em todas as faculdades. Então, o híbrido, na minha opinião, ele é assim, não tem outro caminho. Na minha opinião, não tem outro caminho. Porque e a inclusão também. Sim, você olha como você disse, tem muita gente que às vezes não faz uma graduação, não é porque ela não tem mesmo como estar ali todos os dias, né? Sim. Não tem como estar. E no híbrido, você tendo esse controle, esse planejamento, sim, a pessoa sabendo como estudar, ela consegue acompanhar. E eu ainda vou mais longe, viu, Bill? Diante desses desafios, desses avanços tecnológicos, eu não acredito que uma faculdade vai poder ter um curso de 4 anos, um bacharelado. Porque uma empresa que, de repente, está precisando de um funcionário diante dessa mudança violenta que está acontecendo, rápida, como que vai esperar 4 anos uma pessoa se formar? Então, talvez vai ter que ter, assim, partes daquele curso que ele vai... Pode até durar 4 anos, mas ele já vai ter partes onde ele vai se formando, que a gente vai chamar de microcertificações, para que ele conclua aquele curso, ou as empresas, as próprias empresas ou as faculdades vão ter que criar cursos mais rápidos, talvez mais rápido do que o tecnólogo hoje, que tem de 1 ano, um ano e meio, aí, 2 anos, mais rápido do que isso, para atender a necessidade do mercado. Então, eu acredito que vai precisar ter avanços e isso vai causar um grande impacto nas faculdades, na cabeça dos professores e no mercado profissional, né? Porque do jeito que está, não vai dar para esperar 4, 5 anos se formar num curso. Essa transformação que você está falando de adequação mesmo dos cursos por conta de uma necessidade, quem que deve liderar essa transformação? Como que a gente deve trabalhar esses valores? Você acredita que tem que vir mesmo algo lá de cima, do governo, ou as próprias instituições podem começar a se movimentar? Eu acredito que vão ser 2 frentes que vão, porque do governo eu acredito que não vem tão fácil. Vai ser o mercado que vai pressionar, na minha opinião. As faculdades não só as faculdades, as escolas técnicas, vão ter que se adequarem para que o MEC acabe enxergando que precisa mudar essa educação. Tudo bem, o curso pode ser até 4 anos, mas vai ter que ter o conteúdo de acordo com aquilo que o mercado precisa, ou as empresas vão virar as faculdades, as escolas. Não vai ser uma faculdade, mas que eu digo assim, as escolas de formação profissional. Não, eu estou precisando de um profissional de jeito, eu mesmo vou contratar aqui e vou formar uma turma. Porque ou a faculdade, vamos falar assim, o Ministério da Educação, as universidades, as escolas técnicas mudam a forma de fazer educação, ou outros vão fazer por eles. Pegando essa questão desse avanço, como você disse, desse modelo, desse novo modelo, hoje dá para dizer que as instituições, Antônia, elas ensinam para a vida ou elas estão ensinando os alunos a passar no teste, na prova? Olha, a escola, principalmente, vamos pegar as escolas particulares, pegando desde o ensino médio aí, ela prepara para o vestibular. As escolas preparam os alunos mais para tirar nota. Às vezes para o Enem. Mas para a vida, não. Eu não vejo preparando para a vida, porque senão entraria tudo isso daí, ó, inteligência emocional, gestão financeira, empreendedorismo, comunicação, como é que você se comunica, postura, um monte de coisa. Não postura no sentido de etiqueta, não é isso. Mas mesmo os ambientes, o que ele exige de mim, esse ambiente, marketing, cadê isso? Não tem. Às vezes você forma, vamos pegar assim, o curso de graduação, algumas faculdades colocam lá como
optativo, empreendedorismo. Então, a pessoa está fazendo um curso de publicidade e marketing. Cadê a gestão financeira? Cadê empreendedorismo? Será que todo mundo que vai sair desse curso superior vai ser funcionário? Porque a escola prepara você para ser funcionário. Exatamente. Ela não prepara você para ser empreendedor. Então, isso aí não tinha que estar como optativo. Tinha que ser como obrigatório. Porque muitos dali vão sair e vão abrir uma empresa. Sim. Mas não foram preparados para isso. Foram preparados para ser funcionário. Pegando ainda essa questão da avaliação, do pensamento crítico. Você estava agora colocando essa questão da evolução educacional, do governo. Nós temos um problema, o ano que vem nós temos aí já novamente eleições presidenciais para governador, deputados e senadores. Essa geração que está vindo é uma geração que parece que ela não tem um pensamento crítico muito aguçado. Ela meio que não liga muito para o que está acontecendo na questão política, econômica, financeira. Como que você acredita que isso pode ser mudado? De atribuir, de colocar para eles que é importante, porque daqui a pouquinho a nossa geração não vai estar mais aqui, daqui a alguns Exatamente. anos. Bom, eu acredito que, primeiramente, as escolas têm muita preocupação, e eu até entendo, de ter essa educação, por exemplo, política dentro da escola, no sentido de ser partidária. Ela não deveria ser partidária, mas sim de formar pessoas que estejam com capacidade de liderar, de assumir cargos políticos, de ver a necessidade do que o país precisa, ou a cidade, enfim, ou o estado, e preparar esses jovens para serem líderes. Não estão sendo preparados. Como você disse, a maioria não está nem aí. Aqui em Prudente tem uma entidade, né, que chama UEPP, que é a União das Entidades de Presidente Prudente. E eles trabalham a questão do voto consciente, que é muito bom. Inclusive tem o concurso de redação, que esse ano é o 2º ano, que é exatamente para despertar esse jovem para ter essa vontade dessa participação política e também de ter interesse, porque segundo a pesquisa, 90% dos jovens não querem nem votar. Eles não estão mais aí interessados em participar, porque eles perderam a confiança, não acreditam mais, esse monte de fake news, enfim, e todos os escândalos de corrupção, de tudo que acontece no nosso país, eles vão perdendo o interesse. Só que a gente precisa começar, e a escola tem participação nisso, né? Uma boa participação de preparar esses jovens para votar. Para votar, para poder não só votar, como também ter participação. E eles precisam entender, e todos nós, não é só eles, que não existe caminho fora da política e da fiscalização. Porque sempre serão eles que vão criar as leis, fazer tudo o que tem que fazer que vai reger esse país. Seja para facilitar ou para prejudicar. Nós temos que entender isso. E quem é que nós vamos eleger? E se não está contente, então nós precisamos formar novos líderes para que realmente a gente tenha uma governança que traga prosperidade e mais qualidade de vida para o Brasil. Falando dessa questão dos problemas, como você colocou, de ter essa questão crítica de resolução de problemas, você acredita que hoje as escolas, as instituições educacionais, elas estão auxiliando os alunos a encarar os problemas de frente ou não? Elas estão deixando que os alunos descubram por si só aqueles problemas que eles devem resolver e como resolvê-los? Eu acredito que a gente tem um grupo de professores que está preocupado com isso, sim. Inclusive, a gente sabe que tem, acho que é do 9º ao 3º ano, tem esse projeto de vida que os professores procuram trabalhar isso. A gente sabe que existe esse interesse, essa vontade de mudar. Mas, diante de tudo, do sistema, da burocracia, de tudo que é cobrado, o professor tem que preencher muita ficha, ele perde muito tempo, é muito relatório, é muito papel, é muita burocracia. Nem sempre sobra tempo para ele, por mais boa vontade que ele tenha, dele pesquisar, dele buscar informação, dele até poder aprender mais também, porque, né, às vezes ele está tão esgotado que até quando ele vai para um curso é perigoso também a mente dele sumir de lá e ele ficar só o corpo ali, porque ele está muito cansado, exausto. Mas eu acredito que tem um grupo interessado sim, mas ainda estamos longe de estar preparando esse aluno para a vida. Não porque a gente não queira, mas por todo o contexto. Joia. E você, tá gostando do nosso bate-papo?
Então aproveita para seguir o canal, ativa aqui a notificação para que a gente possa estar trazendo aqui conteúdos bem interessantes e que possa também te auxiliar aí no seu cotidiano. Antônia, muito obrigado. Eu acho que foi bem esclarecedor hoje. Eu acho que a gente bateu um papo legal sobre educação, né? Eu acredito que sim, né? Espero que tenha contribuição aí e que as pessoas participem, que a gente consiga inovar e fazer uma educação transformadora. Exatamente. Lembre-se que educação é aquilo que vai te transformar. A gente pode perder tudo, né, Antônia? Menos É, aquele conhecimento que a gente tem. e não perde, né? A gente leva para o túmulo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.